Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E Fortaleza recebe agora essa semana o 5G Experience, o evento projetado para impulsionar clínicas e empresas. E sobre essa programação, eu conversei com Beto Quintão, ele é fundador da 5G Company e cofundador do Complexo Vivaz. Beto, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques, para trazer essa programação, né, que já está recheada de novidade. Conta um pouquinho para a gente como é que ela foi pensada. Primeiro, obrigado por estar aqui. 5G Experience é um evento pensado em gerar conteúdo de valor de verdade, ter uma entrega de todas as áreas, os pilares que a gente diz que são cruciais para o crescimento de um negócio, né? Que são 5Gs, por isso que é 5G, que é gestão, planejamento, estratégia de tempo, gerenciamento, dados de execução, gente, cultura, pessoas, ganhos, marketing, vendas e garantias, que é financeiro, previsibilidade, sustentabilidade. E a ideia é trazer gente de peso para cada uma dessas áreas e no final ter um momento de confraternizar e as pessoas fazerem conexões, fazer amigos para depois pensar em fazer negócios, alguma coisa desse tipo. Como é que está atualmente a questão de gestão de negócios de saúde, né, de profissionais de saúde? Tem algum olhar que precisa ser mais atento nesse sentido? Você falou muito na questão da gestão das pessoas, né? Como é que deve ser com relação a isso? Vamos lá, alguns pontos que são importantes na saúde. O primeiro ponto vou te dar um exemplo sobre a parte estética de longevidade, né? As pessoas estão vivendo muito mais. Então, tudo que é investimento em longevidade, que a medicina, num contexto geral, aborda isso, é válido, está em crescimento, está em expansão. Segundo ponto, vou te dar um exemplo de odontologia. O Brasil, hoje, ele tem mais dentistas que o mundo todo. Os dentistas no Brasil têm mais do que somando todos os demais cantos do mundo, né? O Brasil é o segundo maior consumidor de estética do mundo também. A previsibilidade de vida do ser humano aumentou absurdamente. São pontos que são relevantes para a gente observar. Mas tem outro ponto que é muito importante. Antigamente, as pessoas formavam achando que iam ficar ricas, né? Como médico, por exemplo. Isso não acontece mais. Então, qual que é a ideia da 5G? Pra você ter uma ideia, eu nem médico sou, não sou da área da saúde, mas eu tenho clínica, inclusive, o Complexo Vivaz aqui de Fortaleza, de emagrecimento e performance. A gente tem aqui no Cocó, e estamos abrindo a segunda unidade, a nova unidade na Beira-Mar. A ideia é não fazer evento ou não fazer educação empreendedora para o médico em si, para o empresário. Não, é fazer o médico vender igual um varejista. Fazer o médico, fazer o empresário da saúde, o dentista, ser capaz de produzir marketing como a Netflix, como a Nubank, que a gente pega os estudos de casos dele e coloca de uma forma aplicável. Então a ideia é entender que não adianta mais você entregar um serviço, você vai ter que entregar uma experiência de fato, e quando a gente fala de experiência as pessoas pensam de um modo empírico, mas na verdade é uma construção de valor estratégico, construção de posicionamento, parar de vender aquele commodity de saúde, sabe? Que saúde não é commodity. Por exemplo, vou te dar um exemplo de estética. Eu acredito que para você se sentir com uma autoestima alta, né? Você quer acordar, você quer se arrumar e quer estar com seu cabelo lindo, sedoso, bonito, correto? Para mim, a autoestima é meu cabelo não cair. Tu tá vendo como é que não é commodity? Então, entender que o foco não é mais eu, é o paciente, que existe um fluxo de experiência, que existe uma fidelização que é necessária, que fazer uma gestão eficiente de caixa vai te colocar em vantagem competitiva, que não basta mais ter só um ponto ou ter um lustre muito bonito. Você precisa entender de negócios mesmo. E também aquele nicho de mercado, né? A gente está vendo muito a pessoa buscando a longevidade, né? Ou a saúde plena em todos os sentidos, né? Mental, espiritual, física também. A gente vai na academia agora, todo horário está cheio, né? De diferentes idades, né? Tem pessoas de terceira idade, tem gente mais nova, tem pessoal, tem mães, enfim. Como é trabalhar a individualidade? Acho que o desafio, né? A individualidade de cada paciente, ao mesmo tempo que a gente tem um público tão diverso. Vamos lá. Eu achei interessante você citar isso. Cara, o mercado de academia é um negócio que não para de crescer. Por exemplo, a academia lá de São Paulo, cara, que é muito forte, Ironberg. O Neymar acabou de comprar por 1 bilhão o negócio. Tá num crescimento absurdo, mas você sabia que, se eu não me engano, nem 7% da população brasileira pratica exercícios. É muito doido isso. Pra você ver o tamanho que tem como crescer esse mercado. Quando eu criei a Vivaz, a ideia era, por que Vivaz? Porque é viver com força, com intensidade, com vivacidade. Porque não basta mais você só pensar em longevidade. O que adianta viver muito e viver mal?
vê muito viver entrevado, ou não se sentir bem fisicamente ou esteticamente, né? Então, quando você trabalha a particularidade das pessoas, é sobre isso. É sobre a gente entender que eu não vendo mais um procedimento estético, ou eu não vendo mais uma consulta, ou eu não vendo mais um tratamento ortopédico ou ginecológico, assim. Eu vendo transformações de vida. As pessoas não procuram isso, tratamentos. Elas procuram ganhar mais. Elas procuram ter casamentos melhores. Elas procuram serem mais interessantes. Então, no final das contas, não é a situação dos pacientes, é sim o problema que a situação gera e como eu vou solucionar esse problema. Então, quando você entende isso, o jogo muda um pouco. Agora, como é que eu vou potencializar isso? Né? Acho que tá aí o X da questão. Quando você tem uma gestão eficiente dentro do teu negócio, dentro da tua clínica, você consegue pensar melhor na sua produção de conteúdo, você consegue ter mais estratégias melhores de marketing, você consegue inovar. Agora, se tu tá sem grana, tu vai prostituir preço, você vai atacar, você não tem paz para produzir nada. Se seu time é ruim, você não consegue confiar neles. Então, isso te impede de pensar melhor no negócio, né? Então, acaba que acontece o quê? Você entra naquele platô de ser como todo mundo é. Aí você consegue expandir. Pois é, a gente tem a tecnologia avançada, né? O acesso cada vez mais, né? Apesar da gente ter essa diferença com relação ao acesso das academias, mas o acesso em si da saúde tem sido um pouco melhor, né, do que dos anos anteriores. Aí é o foco na experiência. Esse é o diferencial, é isso? Também, experiência. Acho que assim, 3 coisas que eu posso dizer que são os mais diferenciais. O primeiro, a experiência, sem dúvidas, porque entender que a experiência, a gente chama de CX, Custom Experience, que a gente traz a tecnologia e trabalha isso dentro das clínicas. Sendo bem sincero, foi isso que levou a gente para o Brasil, que é quando você quebra as etapas de interação com o cliente em várias etapas, né? Você entende que não basta mais um atendimento, mas sim uma jornada. Tem um conceito que eu carrego, que é o seguinte, que o seu paciente é vitalício. Se ele não é, tem uma coisa muito errada com você. Porque tem uma métrica que a gente chama no marketing, chamada de LTV, Lifetime Value, que é a margem de contribuição que o cliente gasta com você ao longo dos tempos. Por exemplo, você tem um paciente e sua consulta é R$600, né? E você tem alguns procedimentos que geram em torno de R$1.000, R$1.200, R$1.500. Aí você olha que ele está cadastrado no seu sistema em 2 anos. E em 2 anos, tem R$2.000 pagos lá. Tem alguma coisa muito errada. Ele está deixando dinheiro em um monte de lugares. Então, tá vendo como é que é a experiência? Então, quando você quer o CX, são todas as etapas de interação. É desde onde ele viu sua marca a primeira vez, na hora que ele ligou na sua clínica, qual foi a entonação de voz, na hora que ele recebeu a mensagem, qual era o texto, na hora que você precificou, estava correto a entrega, as informações, e depois alguém em 24 horas ligou para saber se esse paciente está bem, daqui 45 dias perguntou como é que está, então você cria essa jornada, esse primeiro ponto é jornada. O segundo, uma construção de marca forte. Uma coisa que eu vejo muito, sabe, que as pessoas colocam lá no Instagram, por exemplo, médico pediatra Fortaleza, ou seja, o serviço dele está mais forte do que a marca pessoal dele. Se eu te perguntar, você entra na Apple e pede desconto? A marca é mais relevante do que o aparelho. Se fosse o aparelho em si, você compraria um da China com um valor muito mais acessível. Então, por que as pessoas questionam tanto o seu preço? Por que elas reclamam tanto de desconto? Porque, cara, você não conseguiu gerar essa percepção de valor. E a gente pensa que percepção de valor é você fazer um ensaio fotográfico muito bonito e tal. Não é isso, faz parte, né? Mas é você entregar o que promete, você comunicar fácil, você comunicar o que você quer comunicar, entendeu? Então, acho que são 2 pontos principais. E o último, e para mim o mais importante, que engloba todos, é aprender sobre pessoas. Por quê? 100% dos seus pacientes são pessoas, 100% dos seus colegas de trabalho são pessoas, 100% das pessoas que trabalham com você são pessoas. Então, a coisa mais importante é entender de pessoas. Ninguém gerencia clínicas, ninguém gerencia empresas, a gente gerencia pessoas que produzem resultados. É isso. E para saber mais informações tanto desse encontro, né, que já é essa semana aqui, como também do trabalho que vocês realizam, como é que faz para acessar e encontrar vocês? Ah, claro. Cara, o nosso site é www.5ghub.com.br, né? Nas redes sociais, Beto Quintão, Quintão é uma quinta com O no final, Beto Quintão, 5G Company, né? São as últimas vagas que a gente tem para esse evento, é um evento selecionado, a gente está fazendo curadoria para isso. Uma coisa que eu posso falar é para ser divisor de águas mesmo, para a gente fazer um movimento em Fortaleza.
e, de fato, gerar valor para esse público que, às vezes, eu acho tão carente desse tipo de informação, sendo que a gente tem um mercado muito amplo para poder alcançar. Até é importante, acho que falar, algumas pessoas que vão estar lá, né? Sim, Marcela Zaiden, especialista em pessoas, gestão, que é diretora de pessoas do G4 Educação, diretora de eventos, foi da Disney e tal, vai estar com a gente. Marcela, Felipe Ravanello do Gestão DS, faturamento absurdo de sistema no Brasil. Bruno Opel da Prudential, vai estar com a gente aqui, mais alguns negócios locais, Bodytech. Então, é para gerar valor, até para ter esse intercâmbio, sabe? Das pessoas experienciarem a vivência de outros segmentos e botar aplicabilidade dentro da sua clínica ou consultório. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez. A gente deseja sucesso a vocês e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. E agora intervalo, a gente volta já. Falando agora em economia, nos últimos anos, a alta constante nos preços dos alimentos tem preocupado os brasileiros. Os itens essenciais, no caso do arroz, ovos, feijão, leite, frutas e os grãos, estão mais caros, refletindo uma pressão crescente sobre o orçamento familiar. Entre as principais, no caso, os principais fatores que impulsionam essa alta, as mudanças climáticas se destacam por afetar, no caso, a produção agrícola, né? E aí, sobre esse assunto, eu conversei com o Gilson Miranda, ele é gestor da Reserva Natural Serra das Almas. Acompanhe. Gilson, obrigada pela sua presença aqui com a gente nos destaques. A gente tem a alta dos alimentos, né, no bolso, todo mundo vê, na hora que só vai no supermercado ou vai jantar fora, comer, enfim, a gente sente isso no bolso, digamos assim, né, mais fortemente. Em que momento, né, como é que as mudanças climáticas estão impactando nesse sentido, no nosso bolso diretamente? Muito mais do que isso, né, mas também no nosso bolso. Olá, tudo bem? Sou Gilson Miranda, Associação Caatinga, sou gestor aqui da Reserva Natural Serra das Almas, sou biólogo, sou especialista em educação ambiental e também sou mestrando em conservação da natureza e sustentabilidade. Com relação à produção, né, quando a gente está falando também das altas dos alimentos, está relacionada totalmente à produção alimentar. E a produção alimentar está ligada ao clima. Precisamos de todo o ciclo do clima equilibrado para que tenha uma boa produção. Então, as mudanças climáticas elas estão interferindo, né, nessas produções, justamente porque está se perdendo esse equilíbrio. Então, é importante que a sociedade tenha entendimento o quanto isso modifica o plano. Essas modificações das mudanças climáticas podem trazer também essas modificações para a produção, já que você tem o aumento da temperatura, que aí já é perceptível, né, para muitas pessoas em muitas regiões, e isso não só no Brasil, mas no mundo todo. A mudança climática com relação a chuvas torrenciais, períodos mais extensos de seca. Então, todas essas alterações elas vão interferir também na produção. Então, qualquer tipo de produção ela precisa de um ciclo, né? Toda planta vai ter o seu ciclo para a sua produção, que vai ter a necessidade de água num determinado período para que ela possa crescer, desenvolver e assim produzir. Como parte desses grãos são usados também para alimentação de animais, como a gente pode falar também, né, como uma percepção mais próxima agora do café, né, que está ligado também com a baixa produção, justamente por conta das mudanças climáticas, e aumento dos ovos, né, que está ligado à questão também da produção de milho e também com relação à temperatura para as galinhas, que também abaixam também a sua produtividade de ovos, e junto com o aumento, né, do grão, que quanto mais difícil ser de produzido, esse alimento ele também se tornará mais caro, né? Então, é uma oportunidade também para que possa ser adotada novos meios produtivos, né, como agricultura regenerativa, sistemas agroflorestais, que eles vão estar, assim, para ter um entendimento melhor,
tá a produção com floresta para que tenha o aumento da biodiversidade, para que a gente tenha a regeneração também, o cuidado com o solo, a continuidade dos serviços ecossistêmicos que é provido pelas florestas. Então, assim, quando a gente está falando de produção, a gente também está falando de floresta. Então, para o nosso setor produtivo funcionar bem, nós temos que ter a nossa floresta bem também e produzindo serviços que vão ajudar na nossa produção. Então, é importante que a gente tenha esse olhar para a produção e com relação a essas mudanças e saber que parte dessas mudanças são de muitas ações que são realizadas, né, por nossa espécie no planeta e que para ter esse equilíbrio são essas mudanças da forma de produzir e também nos cuidados que temos que ter com a natureza, para que esses serviços eles possam ser continuados, né, como uma polinização, um inseto, né, fazer a polinização das plantas e ajudar na produção para ter essa continuidade e, consequentemente, sem essas interferências, tenha uma estabilidade com relação aos valores, né, que se empregam a esses produtos que são produzidos dessa forma, né, ou com essas necessidades. E de que forma a sociedade pode ajudar ainda? Dá tempo de tentar reverter essa situação com relação ao que a gente vê aí, tanto de aquecimento global, né, as secas em uns cantos, muita chuva nos outros, enfim, o que a gente pode fazer nesse sentido? Então, como eu falei, há oportunidade para essas mudanças, mas também há a necessidade também de políticas públicas em direção a isso, né? Também desde o campo educativo, para que a população possa se sensibilizar e se conscientizar sobre o problema e ir em direção às mudanças. Então, a gente sabe que tem a questão da emissão, né, da queima de combustíveis fósseis, né, que traz também bastante problemas. Então, essa transição energética. Então, temos que, através também de educação, né, ter essa mudança, porque não vai ser somente talvez algo monocrático, algo de cima para baixo vai resolver. Tem que ser também a partir, né, de pequenas ações, né, das pessoas, para que a gente possa ter consumos conscientes, né, poder fazer melhores escolhas em relação à alimentação, né, ter cobrança, né, uma consciência, né, de cobrança em relação à situação assim do nosso bem-estar, do nosso planeta, do nosso país. Então, para que quando apareça pautas em relação à proteção da natureza, a gente tenha mais pessoas engajadas e conscientes em relação à necessidade, né, dessas ações para que sejam um bem comum, né, para que, como eu falei, os serviços ecossistêmicos como o ar puro, a água, essa continuidade precisa disso. Então, a sociedade cuidando e ajudando nessa mobilização é importante para que, né, a gente possa superar esses desafios, né, que é um desafio imenso, né, mas também, né, temos a capacidade, né, nossa espécie tem a capacidade também de trabalhar em direção para essa mudança, né, que é mais do que necessário. Tá joia. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado e até mais. E agora a gente vai ao intervalo. Volta já já. E a Páscoa está chegando, mas a gente sabe que os preços dos chocolates não estão agradando. Por isso, a nossa equipe foi entender, né? Quase foi buscar entender esse motivo dos altos preços e mostrar também algumas opções de presentes para não deixar a data passar sem aquele sabor que todo mundo gosta. Ovo de Páscoa caro não é novidade. A questão é que em 2025, o mercado de venda do chocolate já sinalizou. O preço para o consumidor final deve mesmo ficar alto para a data especial que tanto movimenta o varejo.
O economista Eudair Melo explica que isso se deve a um conjunto de fatores. O aspecto principal é a matéria-prima, né? Ou seja, o Brasil ele não é autossuficiente em cacau, né? E nós importamos da Costa do Marfim e de Gana para completar a produção nacional. E isso encarece bastante a produção local aqui, no caso de chocolate. O Brasil também ele não é autossuficiente na produção de chocolate, ele importa também. Então, na hora que ele faz isso, o produto se torna mais caro. Um outro fator é o dólar. O dólar também isso contribui muito. Por quê? Porque já produzir lá fora está mais caro. Então, quando vem para cá, vem um produto mais caro em termos de matéria-prima. E o exportador também passa, em especial, quando ele faz produtos prêmios, então torna melhor, uma rentabilidade melhor para ele e ele exporta esses produtos para o mercado exterior, o que fica mais caro a produção local. Então nós temos esses aspectos aí de exportação e importação, nós temos o aspecto de oferta e demanda. Então fica uma oferta maior para o mercado externo e menor aqui. E aqui você tem uma demanda, então isso faz com que os preços dos produtos fiquem cada vez ano a ano maior. As mudanças climáticas também estão nessa conta. Não somente essa parte dos fatores climáticos, né? Ou seja, os fatores climáticos contribuem bastante para isso, que isso vem acontecendo já desde 2021. Então você vê isso ano a ano, os fatores climáticos influenciando. Um outro fator bastante importante também é o aspecto da produtividade, que aqui no Brasil é bastante reduzido. Então, você tem o fator climático, você tem a produtividade, você tem as doenças, a vassoura da bruxa, por exemplo, dentro do cacaueiro, que faz com que a nossa produtividade fique cada vez menor. A dica do economista é realmente que o consumidor faça uma pesquisa e busque a criatividade para não deixar a data marcada pelos presentes saborosos passar em branco. Realmente pesquisar, porque o que acontece? Como a produção ela vem muito familiar, tá, isso impacta aonde? No preço final para o consumidor. E você tem aí o consumidor tendo que fazer o seu planejamento financeiro, ou seja, ele deve se antecipar, né? Ele, na hora que ele faz esse planejamento financeiro, para se antecipar para as compras futuras. Então, ele pode fazer também, no lugar de comprar aquela marca que é mais requerida dentro do mercado, que o mercado compra mais, ele passa a comprar de outras marcas mais alternativas que tenham um preço menor. Quem vende também precisa buscar alternativas para agradar o cliente e dar soluções. A vitrine dessa doceria é um exemplo. A preparação para o período de Páscoa começou há meses. O grande desafio começa já depois do Natal. A gente termina o Natal com aquela correria e a gente começa a preparar a Páscoa já fazendo estampa, né, fazendo embalagem, criando novos produtos. E o grande desafio do chocolate, como nossos produtos não têm nenhum tipo de conservante, eles são todos feitos sempre novinhos, a gente tem um grande desafio de fazer muito produto em pouco espaço de tempo. Então, a nossa equipe já conhece, é um momento muito desafiador para a gente, mas a gente já tem assim, esse know-how de como fazer isso funcionar, mesmo sendo assim, aquela semaninha que todo mundo deixa para comprar todos os produtos de Páscoa, os presentes, e aí a gente tem esse desafio, mas é super gostoso. A CEO da empresa, Milari, está animada com as vendas. A variedade de produtos deve ajudar o bom resultado. A Páscoa sempre é um momento assim que a gente mais espera o ano inteiro, né? Tem o Natal e tem a Páscoa. A Páscoa é um momento muito bom assim para qualquer doceria e a gente está com uma expectativa maravilhosa para esse ano. Ano passado a gente bateu o recorde de vendas de ovos e a gente está querendo superar esse recorde esse ano, trazendo várias novidades também, não só de ovos de Páscoa, mas também de produtos presenteáveis, num ticket médio mais baixo, para que seja assim, mais fácil de você estar presenteando mais pessoas, né? E também aqueles nossos produtos chaves que nós temos todos os anos, que são os ovos, as cestas bem recheadas de produtos de Páscoa. Então a gente está com uma expectativa maravilhosa para esse ano de novo. A gente está com opções de mini ovos, né? Estamos com opções de cartão presenteável, que vem um cookie assadinho dentro, uma delícia. Nós temos bolo no pote de brownie,
várias opções também de bolo de cenoura, né? Para agora para a Páscoa, que tem tudo a ver. Então, assim, são várias opçõezinhas com muitas estilos, sabores e valores também. Quem vende também precisa agradar pela novidade. Por aqui, um chocolate famoso está entre as opções e pode ser um presente marcado pela exclusividade, sem que pese no bolso. Esse ano bombou, né? Tanto na rede, no TikTok como no Instagram, o chocolate de Dubai. E a gente fez a nossa versão do chocolate de Dubai, foi um sucesso de vendas e a gente decidiu transformar ele no ovo de Páscoa para esse ano. Então, esse ano a gente vem, além com opções de pistache, a gente também vem com pistache de Dubai, que é uma massa super cremosa de pistache, com crocantezinhos dentro, com massa crocante. Então, ele fica assim super... É uma delícia, só dá para saber quem prova. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.